Olá, mulheres! Continuando aqui a minha história no Sagrado Feminino, nos círculos de mulheres. Hoje eu vim compartilhar com vocês, nessa parte 4, já foram 3, e ainda tem mais aí, umas pela frente. Nessa parte 3, eu venho falar de uma experiência muito interessante que aconteceu, não exatamente dentro do círculo, mas sim no caminho até o círculo. E porque muitas vezes eu também já fui muito mais ansiosa do que eu sou hoje e eu queria era chegar. O meu objetivo era chegar e não queria saber de processo, de caminho, de nada. E nesse momento foi um momento exatamente interessante para eu pensar sobre isso. Porque antes, lá nos seminários da deusa, com a Japdara, nós vivíamos, fazíamos os encontros nas nossas casas e as mulheres moravam relativamente próximas. E dava pra gente se deslocar, às vezes, de metrô mesmo, ou enfim, de ônibus. Mas, quando esses encontros acabaram, que eu queria mais, porque os encontros acabaram e eu fiquei com aquela sede, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a gente ficava procurando, né, aonde que, porque vamos combinar, gente, isso lá em 2011, mais ou menos, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha as mídias sociais que tem hoje, não tinha a internet na intensidade que tem hoje. Era uma coisa muito mais simples, muito mais restrita e as divulgações ainda eram um pouco lentas comparando com os dias atuais. Então a gente ficava com aquela sede, onde tem, quem sabe, perguntando umas para as outras e enfim. E então a gente descobriu a Casa TB Cato no Alto da Boa Vista, aqui no Rio. E para chegar lá, precisava ser de carro. E eu dirijo, essa não é a questão. A questão era ir sozinha, porque era um lugar que eu não estava acostumada a dirigir, um lugar que o novo, o diferente, ele sempre traz pra gente alguma dosezinha de insegurança, de dúvida, de incerteza, de assim, será que eu vou conseguir? A gente fica duvidando da nossa capacidade. E aí essa dúvida toda, essa incerteza toda, me fez errar o caminho, obviamente. E então, eu dirigindo, a Catiuxa do meu lado, mas ela também não sabia direito, nunca tinha andado por ali, então, enfim, literalmente estava na minha mão a situação. E as informações que a gente tinha eram informações restritas, eram informações limitadas. E não tinha placa, imagina, vai ter placa dizendo o nome do bairro, né, ou algum ponto específico que é mais conhecido, mas exatamente a Casa Tequebato não tinha. E então esse foi o desafio, foi sair da zona de conforto, foi dizer para mim mesma que apesar de ser o novo, apesar de ser um lugar que eu nunca tinha ido, eu no fundo achava que eu era capaz. E então a gente errou o caminho, mas a gente acertou o caminho depois e encontrou a casa. E isso, essa experiência, ela é muito significativa para a vida das mulheres como um todo, mas também para a nossa vida no que diz respeito aos círculos de mulheres. Porque muitas vezes a gente fica achando que o círculo não é pra gente, que esses grupos não têm assunto que interesse a gente. E a gente vai colocando um monte de problemas. A sacola dos problemas aumenta e a sacola das soluções fica vazia. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês sobre a minha experiência na Casa Tequebato. Foi agradável, foi muito boa, sim, mas o que me marcou mesmo foi essa situação de chegar até lá. E eu cheguei. Então, eu quero dizer para vocês que vocês acreditem em vocês. Quando a gente duvida da gente, é aquele nosso lado da zona de conforto. Sabe a zona de conforto do tá ruim, mas tá bom? É essa zona de conforto que a gente tem que desapegar. Tem que ou precisa.
porque quando a gente deseja crescer, se expandir, seja em que área da vida for, a gente precisa sair da zona de conforto. E foi exatamente isso que aconteceu e foi muito bom. Porque depois da Casa Tequebato, tem muita história muito interessante que aconteceu que vai ficar para o próximo vídeo, para a próxima parte. Então eu convido vocês a ficarem de olho aí no nosso feed, que ainda vem mais história por aí, tá bom? Beijo no coração!